Que bom ter a sua companhia novamente conosco aqui no canal Em Família. Vamos dar seguimento no estudo da Palavra de Deus. Você sabe, essa semana nós estamos estudando a lição número 12. E o tema de hoje, da segunda-feira, 17 de junho, é Selados para o Céu. Um tema muito importante. Você é nosso convidado. Fique conosco, já aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal. Nós temos vídeos diários aqui da Palavra de Deus. Aproveite e curta também esse vídeo que é muito importante, tá bom? Nós já vamos para a nossa classe, mas antes vamos fazer a nossa oração. Ore conosco. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos como família para estudar a Tua Palavra. Nesse momento, pedimos o Espírito Santo conosco, nos guiando e nos dando entendimento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Iniciamos então o nosso estudo dessa segunda-feira, Selados para o Céu. Esse é um dos temas que nós vamos estudar nessa semana que está trabalhando os eventos finais, né? Você está lembrando que nós estamos estudando os eventos finais dentro do contexto maior que é o grande conflito. E a lição começa trazendo algo que nós já vimos também, que a crise gira em torno da adoração. Todo esse conflito entre Deus e o inimigo de Deus gira em torno da adoração. Nós já vimos também, na lição de ontem, por exemplo, as ações de Satanás se intensificando no quanto mais se avizinha, né, a vinda de Cristo, ele vai se intensificar cada vez mais. E nos é assegurado aqui nessa lição, nós vamos aprender sobre isso, Deus selando o seu povo. Que maravilha, né? Selados para o céu. Isso me enche de alegria, deve encher você também, o seu coração, de alegria, sermos selados com o selo de Deus. Isso mostra a quem nós pertencemos, mostra também que seremos autênticos, né? Um selo sempre é colocado em algo para dar autenticidade. E o autor da lição trabalha essa questão. Os seres humanos que decidiram ao lado de Deus recebem o selo de Deus. Conforme Isaías 8, verso 16, o selo de Deus se encontra na lei de Deus. Nós já vimos que é o sábado, o santo sábado do Senhor. Então Deus está trabalhando o seu povo e será selado com o seu selo para enfrentar a crise vindoura. Muito bom, né? E o nosso estudo segue com a introdução da pergunta 3, que vai trazer um texto bíblico para a gente ler, e pergunta assim: que elementos de um selo vemos no quarto mandamento? Já que o selo de Deus, né, dado pelo Espírito Santo, como o papai comentou aí, se dá através do sábado, que elementos nós vemos no quarto mandamento de um selo? A referência bíblica é Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. O Alexandre vai fazer essa leitura com a gente, e aí a gente deixa uma resposta sugerida aqui no canal. Então vamos ler juntos capítulo 20 de Êxodo, o verso 8. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Verso 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Muito bem. Então, a partir dessa leitura aí, é a leitura do quarto mandamento, para honrar o sábado, né? Nós temos aqui a resposta à pergunta: que elementos de um selo nós vemos no quarto mandamento? A resposta fica assim: nós identificamos 3 elementos: o nome do proprietário do selo, o seu título e o seu território. Muito bem, então a lição ela segue nos mostrando exatamente isso, né? Essas características de um selo que é vista no quarto mandamento, o sábado. Né? E como o Júnior bem falou aí, nós acabamos de ler o texto e a primeira característica é o nome daquele a quem o selo pertence. E aqui
O texto bíblico diz que o sétimo é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Então aí nós temos, né, o proprietário do selo, que é Deus. Né? A segunda característica é o seu título, né? Aquele que fez, ou seja, o Criador. E nós também identificamos aqui no quarto mandamento Deus como nosso Criador. Né? E a terceira característica, por fim, é o seu território, onde ele abrange. Né? E aqui é dito que os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Né? O quarto mandamento diz para nós adorarmos a esse Deus que é universal. E aqui o autor ele conclui essa parte do nosso estudo dizendo assim: como sinal ou selo de Deus no centro da lei divina, o sábado está no centro do conflito final em torno da adoração. Como nós já dissemos, né? A adoração está no centro desse conflito. Na sequência, o autor da lição traz a questão número 4, a pergunta número 4. Compare Apocalipse capítulo 7, do 1 ao 3 e 14, verso 1, com Apocalipse 13, 16 e 17. E aí ele faz as seguintes questões. Onde são recebidas o selo de Deus e a marca da besta? E a segunda questão, por que existe diferença? São assuntos importantes, essas leituras aqui. Nós escolhemos aqui Apocalipse capítulo 7, o verso 3 e o verso 2 e o verso 3, que o Júnior vai ler para nós. Depois, Apocalipse 13, verso 16 e 17. A partir dessa leitura, nós podemos deixar a nossa resposta. Muito bem, então nós temos algumas leituras para fazer. Vamos acompanhar com bastante atenção e vamos ler juntos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 e versículo 3. Primeira leitura. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar. Versículo 3, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. E a nossa segunda leitura, que é o texto comparativo, está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. O 17 conclui: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Legal. Então, a partir dessas leituras aí, é uma leitura bem forte, né? Nós podemos deixar como sugestão de resposta: onde são recebidos o selo de Deus e a marca da besta e por que existe essa diferença? Nossa resposta: o selo de Deus é colocado na testa e a marca da besta na mão direita ou na testa, simbolizando decisão consciente e imposição. E a lição dessa segunda-feira encerra o nosso estudo aprofundando esse conhecimento que nós adquirimos aqui na leitura de Apocalipse, né, na pergunta 4, foi trabalhada exatamente essa marca, tanto a marca de Deus quanto a marca da besta. Nós já vimos que ela está relacionada à adoração, e o autor se dedica agora a trabalhar onde essa marca é imposta, né, que é na testa. E é um símbolo da mente, do raciocínio, do poder de decisão. Então ele vai colocar aqui para nós no final do nosso estudo de que a marca da besta é recebida na testa, indicando que as pessoas estão convencidas mentalmente. Então, tanto a de Deus quanto a de Satanás, na testa, referem-se a um convencimento, a uma escolha, a um poder de decisão. E acrescenta a marca da besta, a questão da mão direita, pode simbolizar também a forçação, né, a coerção, quando as pessoas são convencidas pelo medo da morte. Então, elas cedem à pressão do engano, pelo medo da morte, pela perseguição. Ao terminar o nosso estudo aqui, é trazido para nós a lembrança de Apocalipse 14, versículo 12, que nós já lemos algumas vezes nos nossos estudos, que reconhece o povo remanescente, o povo fiel. E a lição diz assim: o grande conflito chega ao seu clímax, ao auge,
quando o dragão, Satanás, trava a guerra contra o remanescente de Deus. E nós temos a indicação na palavra de Deus quem é o povo remanescente, o povo fiel, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais uma vez, reforçando a importância de guardar os mandamentos de Deus, de desenvolvermos desde já um relacionamento de fidelidade e de lealdade com o nosso Criador.